Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, né, gente? Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre mim. Foi um vídeo muito pedido, né, muita gente pediu esse tipo de vídeo aqui no canal, né, então resolvi fazer, né, e já tô suando já. E espero que vocês gostem do vídeo, né? Antes de tudo, antes de eu começar aqui a falar um pouquinho sobre mim, quero pedir para vocês aí o like no vídeo, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se você tá gostando do canal, já conhece, ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou tentar ser breve, né? Eu acho que não vai dar para falar tudo. Relevem aí barulhos, né? Mas eu acho que não tem como. Se eu for procurar um lugar sem barulho, eu acho que eu não vou conseguir gravar nunca esse vídeo, tá bom? Mas espero que seja um vídeo útil, né? Assim, né? Para que vocês me conheçam melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, gente, meu nome é Lidiane, né? Eu uso o meu último nome, né? Lidiane Oliveira, né? Nas minhas redes sociais e tudo, né? Então, sou mais conhecida, né, assim como Lidiane Oliveira no meio da confeitaria. Daí aqui nas redes sociais também. Precisa falar a idade? Eu tenho 37 anos, né, vou fazer 38 em julho. 37 não, gente, eu tenho 38. Eu tenho 38, gente, eu vou fazer 39 em julho. Peraí, 23, é isso mesmo. Ai, bora lá, gente. Tenho 38 anos e vou fazer 39 em julho, tá bom? Meu aniversário é no dia 3 de julho. Nasci no Rio de Janeiro, na verdade não sou da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em São João de Meriti. Já morei no Rio de Janeiro por alguns anos, né? Morei exatamente assim nos bairros. Eu já morei em Vista Alegre, já morei em Irajá, né? São bairros lá do Rio de Janeiro, né? Do subúrbio, né? Da zona norte do Rio. E vim pra cá, pra Natal, gente. Atualmente eu moro em Natal. Vim pra Natal em 2014, no final de 2014. Casei, né? E vim ficar aqui com meu esposo, né? Que atualmente é meu esposo. Nos conhecemos lá no Rio e... Olha o barulho. Ficamos namorando à distância, né? Ele aqui em Natal e eu lá no Rio. Tem gente que não leva fé, né? E tal, mas pra gente deu certo, né? A gente conseguiu ficar um tempo, né? Eu vindo pra cá, pra Natal, né? E ele indo pra lá. E assim a gente foi conhecendo as famílias e tal. E em dezembro de 2014, nós nos casamos e eu vim pra cá, pra Natal. E assim, gente, foi na cara e a coragem, né? A gente começou a namorar e fui chegando, a coisa foi ficando realmente séria, né? A gente realmente estava se gostando, né, e tal. E quando a gente começou a pensar em casamento, como é que vai ser, né? Como é que vai ser, quem vai morar em qual cidade, né? Enfim. E aí a gente decidiu, depois de conversar muito, a gente achou melhor vir pra cá, pra Natal. Então, no caso, nós nos casamos lá no Rio e viemos pra cá, pra Natal. A princípio era só eu que ia vir, que até uma pergunta que eu recebi também, se meus pais vieram pra cá, e a resposta é sim, né? Meus pais vieram depois pra cá. Quem veio antes de mim, inclusive, foi meu irmão. Eu tenho um irmão, né? Ele é meu irmão mais velho, ele é 3 anos mais velho que eu. Ele conseguiu transferência do trabalho dele pra cá. Então ele veio pra cá primeiro. Eu lembro que ele veio em agosto de 2014 e eu casei, acho que foi nessa época, julho, agosto de 2014, eu não lembro. Em dezembro eu vim pra cá. E aí ficou, né, meu pai e minha mãe lá no Rio e a gente naquela coisa, né, o coração apertado com eles lá. E aí a gente insistiu muito para eles virem pra cá e eles vieram. Eu acho que uns 3 anos depois. Peraí, deixa eu pensar aqui.
Não, acho que uns 3 anos depois eles vieram pra cá. Eu acho, sim, não sei, eu não lembro ao certo, assim. Mas eles vieram logo pra cá. Eu lembro que quando eu tive meu filho, em 2017, eles ainda moravam no Rio. Eu acho que foi uns 4 anos pra cá, por aí, mais ou menos. Quase 5 anos pra cá, né? E aí meu pai se aposentou e eles vieram pra cá. Estão morando aqui, graças a Deus. Então, não estou só, né? Além da família do meu esposo, meus pais moram aqui e meu irmão também. E aí, gente, qual mais outras perguntas? Deixa eu ver aqui. Em 2014, eu vim pra cá, né? Nos casamos lá no Rio e viemos pra cá em dezembro. E aí, em 2016, foi em junho de 2016, eu descobri que eu tava grávida, né? E em fevereiro de 2017 nasceu o nosso filho João Luiz, né? Nós temos um filho, só temos ele. A princípio, nosso plano é ter só ele, né? Só ter um filho, mas tá nas mãos de Deus, né? Se Deus permitir que a gente tenha outro, né? Será muito bem-vindo, mas pra gente, assim, os nossos planos hoje, né? É ter somente ele, por inúmeros motivos, né? Um deles é a questão financeira. A gente queria muito ter mais que um filho, né? A gente queria pelo menos ter 2, mas a situação financeira não é fácil, né? Tem a questão da minha obesidade, eu teria que tratar a obesidade primeiro, para pensar numa hipótese de engravidar, né? Então, é um pouquinho disso também a minha luta para emagrecer, né? Eu tenho muito medo nesse percurso, né? E tal, acontecer um deslize, alguma coisa e eu engravidar. E é algo que eu tenho muito medo, né? Eu não tenho medo de engravidar, eu tenho medo de engravidar obesa, né? Essa é a verdade, né? Talvez se eu tivesse magra, né? Se eu tivesse acima se eu tivesse abaixo da obesidade, se eu não tivesse obesa, né? Talvez a gente poderia pensar nessa hipótese, né, de um dia ter outro filho, enfim. Mas hoje, infelizmente, a gente não pensa por esses motivos, né? A questão financeira e também essa questão do meu peso, né? Que é algo que eu luto, que é algo que é mais do que deixar só de comer, é algo que eu preciso tratar, né? Principalmente o meu psicológico, né? Essa questão do autocontrole, né? Enfim. Mas enfim, né? Atualmente temos só o João Luiz, que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade. E também vou falar um pouquinho dele, gente. Não pretendo ficar nos vídeos falando dele, até porque o canal não é dele. É um canal que eu falo muito sobre mim, né? E vocês me pediram muito, né, esse canal para eu mostrar meu dia a dia, para fazer vlog de rotina de confeitaria e tudo. Mas eu acho que eu precisava esclarecer algumas coisas, né? Principalmente a minha parede, que tá desse jeito, né? Graças a Deus eu ainda não recebi nenhum tipo de crítica com relação a isso, né? De dizerem que meu filho é mal educado, que meu filho enfim, né? A gente recebe crítica, principalmente aqui na internet, né? A gente recebe todo tipo de crítica, né? Principalmente dos nossos filhos. Mas explicando, né, a certos comportamentos como esse, né, que ele fez aqui na parede, né, em toda a minha casa, que vocês, né, pelo menos vocês que estão hoje aqui no canal, nesse dia de hoje, né, super entendem. Nunca recebi nenhuma crítica. Eu fiquei com muito medo de mostrar a minha casa e receber críticas por conta das paredes da minha casa. Eu achei que eu ia ser muito criticada, eu me criticar como uma péssima mãe, como, né, uma mãe negligente, né, que enfim, não tem um controle sobre o seu filho, né, enfim. Então, eu vou explicar para vocês, né, falar um pouquinho sobre o meu filho, né. João Luiz, ele foi diagnosticado no início do ano passado,
com transtorno do espectro autista, né? O meu filho, ele tem o autismo, né? Não gosto de dizer que ele é autista, né? O João Luiz é o João Luiz, né? Mas ele tem esse transtorno, que é algo que eu não que eu queira esconder, mas eu não gosto que isso seja rotulado assim nele, né? Tanto que desde o início do canal, assim, eu poderia já iniciar falando, que meu filho tem TEA, não sei o que. Não, eu acho que primeiro eu quis mostrar para vocês o João Luiz, né? Claro que aqui no canal eu quase não mostro ele, né? Que é algo também que eu queria compartilhar com vocês, né? O João Luiz, ele é uma criança e eu não tenho esse direito de ficar postando ele o tempo todo, fazendo vídeo dele, para onde ele vai, o que ele faz, como que ele brinca, como não sei o que. Não, o intuito aqui do meu canal é mostrar sobre o meu dia a dia, a minha rotina, né, os meus trabalhos, né. Talvez, né, vocês possam achar que ele esteja querendo esconder o fato dele ter o autismo. De jeito nenhum. Eu só simplesmente não quero ganhar visualizações às custas do transtorno que ele tem, né? Talvez vocês podem entender de uma outra forma, né? Mas é algo que eu hoje não tenho a mínima vontade de compartilhar aqui. É importante compartilhar, é importante falar sobre o autismo, é importante ter conteúdos falando sobre isso. Óbvio que é, óbvio, né? Eu, mais do que nunca, sei o quanto que é importante que esse assunto seja trabalhado, que a gente fale mais sobre o autismo, que a gente desmistifique muitas coisas. Mas hoje, né, assim, eu não me sinto à vontade de ficar tendo essa coisa, assim, de achar. Deu mesmo, como é que eu vou dizer? Deu mesmo ter essa percepção, esse sentimento, sabe? De estar falando com ele, falando dele para ganhar inscrito, para monetizar o meu canal, enfim, eu não quero. Eu prefiro que meu canal, nem se for para isso, eu não quero nem monetizar o canal, né? Enfim, eu falo nesse sentido. Mas que esse assunto precisa ser falado, que mais pessoas possam conhecer o autismo, com certeza, né? Mas eu hoje, aqui no canal, eu prefiro falar mais sobre mim. Claro que futuramente, quem sabe quando o canal tiver um número legal de inscritos, de eu conseguir o meu público através do meu trabalho e não às custas do transtorno do meu filho. Vocês estão conseguindo entender? Eu acho que... Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara com relação a isso, né? Eu só não quero ter essa coisa dentro de mim, sabe? O canal cresceu às custas do transtorno do meu filho. De jeito nenhum. Primeiro que eu quero que o João Luiz seja conhecido como João Luiz, né? E é claro que isso tem que ser trabalhado, né, na cabeça das pessoas, né? Para que o autismo nunca seja rotulado, né? O autismo, o preconceito precisa ser combatido, né? Algumas crianças têm transtornos, tem criança que tem o TEA, tem criança que tem TOC, tem, sei lá, outros tipos de transtorno, TDAH, né? Tem crianças que têm síndromes, né? Muitas crianças têm esses tipos de... como é que eu vou dizer? Tem transtornos, síndromes, né? Que não pode ser escondido, né? Eu não tô querendo esconder nada. Mas com esse pensamento mesmo, sabe? De não querer ganhar views às custas do que meu filho tem, né? Enfim, eu espero que, né, tenha sido um pouquinho claro, mas muita coisa se explica, né? Eu acho que vocês estão me acompanhando desde o começo,
Acho que talvez já desconfiavam, ou já sabiam, ou já tinham percebido, né? Mas um dos motivos da minha parede estar assim. Por quê? Porque ele cresceu, né, a infância dele praticamente numa pandemia, isolado, né? E o João Luiz, ele é uma criança muito agitada, então ele não se concentra muito. Então, e eu estava assim num nível tão grande de ansiedade, de estresse, que eu permiti, né, que ele usasse aqui a casa para pintar, para pintar, para se divertir, né? Já que a televisão não prendia ele, o celular não prendia ele, brincadeiras eram muito curtas, ele não conseguia brincar por muito tempo. Então, assim, não foi culpa dele, né? Não é malcriação dele, nem desleixo dele, nem meu também, né? Aconteceu, ele quis pintava no chão, depois quando eu vi a parede já estava pintada. Enfim, é por isso que a minha parede está desse jeito. Mas, se Deus quiser, em breve, eu acho que daqui a passa de um mês a gente vai conseguir pintar a casa. Ele já tá maiorzinho, já não pinta mais as paredes, essas paredes aí desse jeito já é de muito tempo. Então ele já atingiu essa maturidade de não pintar mais a parede. Então a gente já vai poder pintar a casa e vai ficar tudo ok, tá bom? No decorrer dos vídeos, talvez eu mostre pra vocês algumas manias que ele tem, né? Mas é algo, gente, que eu não pretendo que seja assunto do canal, sabe? Não pretendo mesmo. Eu pretendo continuar mostrando a minha vida, a minha rotina, né? Até porque foi o que eu falei, né? O intuito aqui do canal era mostrar um pouquinho de mim, né? Do meu dia a dia, e não do dia a dia do meu filho. Até porque, gente, assim, é o que eu tava falando, né? Ele é uma criança, né? Então, assim, mesmo se ele fosse uma criança típica, né? Eu não acho justo. Ele não tem ainda a maturidade de decidir se quer aparecer, se não quer, se ele quer ser exposto ou se ele não quer, né? Então, assim, eu não tenho esse direito também, sabe? Eu não tenho esse direito, sabe? De ficar filmando ele, né? Essa é a verdade. Não tenho esse direito. Então, vou mostrar ele sim. Nos próximos vídeos aí, talvez não, eu vou gravar. A gente tá tendo essa semana aí de conscientização do autismo. Tá tendo aí essa semana aí de conscientização do autismo. E eu vou levar ele ao cinema. E aí, isso aí, gente, é coisa do próximo vídeo, né? E aí sim eu vou mostrar, gente, até porque é uma semana de conscientização. Então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que o canal também vai ajudar a gente falar sobre isso, mas eu não quero falar, eu não pretendo ficar falando sobre o autismo do João Luiz. Vocês entendem? Né? Eu pretendo aqui falar sobre o autismo, por que não? Né? Debater, tirar um pouquinho, né? Desmistificar um pouquinho sobre essa questão, sabe? O preconceito tá aí, a exclusão tá aí, infelizmente, né? Muitas coisas aí, nossos filhos não são inclusos, são excluídos mesmo. Eu sofro muito com isso e eu sofro muito com o que possa acontecer com ele quando ele estiver maiorzinho. Então é um desafio, gente. E quem sabe, né? Quem sabe no futuro esse canal seja um canal voltado para esse assunto, né? Através do meu filho, né? Quem sabe, gente? Né? Eu tô falando aqui algo de muito pra frente. Mas hoje eu não gostaria de ganhar público falando sobre isso, né? Expondo o meu filho, né? Como eu falei, não quero ficar expondo ele. Ele é uma criança, ele não tem maturidade ainda para discernir se quer ser filmado, se não quer, né? Igual aqui, o meu esposo aqui, eu pergunto, Sanson, posso filmar? Ele, pode, entendeu? Não posso filmar? Ah, não quero aparecer, entendeu? Então, assim, ele tem essa autonomia de decidir se quer aparecer ou não. João Luiz não tem. Então, eu acho que eu não tenho esse direito.
sabe? De ficar expondo ele. Principalmente expondo o transtorno dele, que ele tem, tá bom? Mas o dia a dia, ele aparecer, pedir pra ele falar com vocês, dar um oi, eu acho que não custa nada, né? Ou mostrar, ah, gente, olha isso aqui que ele fez, olha esse comportamento que ele fez, olha... eu acho que não tem problema. Mas ficar, gente, uma coisa que eu vejo muito, não quero criticar outros canais, não, mas eu vejo muito assim, sabe? Ai, indo ao médico com meu filho autista, indo pro shopping com meu filho autista, eu fico assim, ué, o nome do menino é autista? Porque tudo a pessoa bota autista, sabe? Ah, indo pro, sei lá, levando meu filho especial pra escola, levando meu filho, poxa, sabe? E se ele não tivesse o transtorno, você ia postar? Ah, meu filho que não tem transtorno, tô levando meu filho que não tem transtorno pra escola, sabe? Enfim, gente, isso é muito pessoal, muito meu, assim. E até uma forma de eu desabafar, né? Mas é algo que eu fico às vezes pensando, sabe? Eu falei, não, eu não quero isso pro canal. Eu quero falar, assim, do meu filho, falar sobre algumas dificuldades que a gente enfrenta, principalmente sobre nessa questão de inclusão, que infelizmente ainda a gente tem que avançar muito ainda, né? Preconceito existe muito, né? É muito triste você ver, né? Seu filho tá no ambiente e aí as outras crianças, por não ter esse preparo, né? Nem preconceito, as crianças não têm, as crianças elas não nascem preconceituosas, né? Mas as crianças têm que ser trabalhadas também, tipo, o comportamento da criança é daquele jeito, mas porque somos todos diferentes, né? E tem crianças que têm essas dificuldades de compreender, né? Então, mas não é preconceito, é realmente essa dificuldade de entender a diferença do outro, né? E isso tem que ser trabalhado, né? E muitas vezes não é, né? E aí é difícil, assim, a gente ver, sabe? Nosso filho querendo, de uma certa forma, interagir, não conseguir, e a outra criança não entender, né? É bem difícil, assim, né? Então isso tem que ser trabalhado, né? E é algo que não é trabalhado como esperado, né? Trabalhar, assim, as diferenças, né? É muito importante. Mas é isso, gente. Então, assim, espero que eu tenha esclarecido, assim, tenha ficado um pouco claro sobre essa questão, né? De não ficar falando muito sobre o transtorno dele, ficar aqui enchendo o meu canal falando sobre o meu filho autista, né? Se eu for filmar ele, vai ser para mostrar o João Luiz, entendeu? E mostrar os comportamentos, por que não mostrar os comportamentos, né, e tal, mas eu gostaria de desrotular um pouquinho, né, eu não quero que o autismo fique em evidência, eu quero que o meu filho, a criança, fique em evidência aqui no canal, tá bom? Mas não deixando de falar sobre o assunto, né, quem sabe um dia, mais pra frente, como eu falei, se eu atingir um público maior, né, eu possa falar sobre isso, né? Enfim. Então é isso, gente. Mas o que eu deveria compartilhar com vocês? Sim, muita gente pergunta como que eu comecei na confeitaria. Eu acho que é uma pergunta também assim que todo mundo quer saber, né? Como que eu comecei na confeitaria e vou compartilhar aqui também. Então bora lá. Então, gente, eu acho que vocês não sabem. Deixa eu acender a luz aqui, gente, só um minuto. Pronto, acho que ficou um pouquinho mais claro, né? Então, gente, eu comecei na confeitaria em 2017, 18. Se eu não me engano, eu acho que foi em 2019. Não tem data, gente, assim. Eu comecei dia 1º de janeiro. Não tem. Mas vou falar desde o início, que eu acho que é o que vocês gostariam de saber mesmo. Então, gente, eu sou formada em pedagogia, eu sou pedagoga, né? Eu me formei em 2014, né? Foi quando eu me formei, eu me formei em dezembro, casei em dezembro e vim pra cá,
entreguei minha monografia, enfim, em 2014, né? Final de 2014. Então eu me formei na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio, né? Me formei lá. E vim pra cá, pra Natal, né? E lá eu tinha meu emprego e eu dava aula. Eu dava aula para educação infantil. Especificamente, meus alunos tinham 2 aninhos, então era uma turminha bem bem bebezinhos, né? Trabalhei nessa faixa etária há muitos anos. Eu acho que eu dei aula, acho que eu sempre dei aula para educação infantil, sempre para essa faixa etária. Então eu acho que eu fiquei uns 8 anos, eu acho. Não sei assim de cabeça, gente. Mas fiquei um bom tempo dando aula para crianças com essa faixa etária. E aí eu casei, vim para cá, para Natal, na certeza que com o meu diploma de pedagoga, né, me formei, né, na Universidade Federal, eu achei que isso fosse ser muito fácil para mim, conseguir um emprego aqui. Então, eu vim pra cá, gente, eu larguei tudo praticamente. Eu tinha um emprego lá, né, assim, tinha uma estabilidade assim, eu trabalhava na rede particular, pedi demissão porque eu vim pra cá, né, mas assim, eu tava super bem lá, a escola gostava muito de mim, os pais e tal, tinha muitas boas recomendações lá, mas larguei pra vir pra cá. E assim, gente, eu tinha muita certeza que eu ia conseguir um emprego, né, aqui. Rápido, né? E não consegui. Mandei currículo para a cidade inteira, para escola grande, escola média, escola pequena, tudo, gente. Mandei para escola, muitas escolas, e não consegui. Tive entrevista, né? Só que assim, eu percebi que aqui em Natal, assim, as escolas elas não te contratam pela tua experiência, nem pela sua formação profissional, né? É muito, né, indicação, né, e tal. E eu, infelizmente, não tive essa sorte, né? De entrar, assim, por uma indicação, enfim. Então, não consegui escola nenhuma. E aí eu consegui uma escola que me pagava muito mal, fiquei muito desmotivada, fiquei 1 ano só nessa escola. E aí consegui, no outro ano, em 2016, numa outra escola, uma escola que assinava a minha carteira, uma escola até muito boa, assim, mas eu engravidei, né? Eu engravidei em junho de 2016, então eu estava com 4 meses lá, engravidei. E fiquei lá até o final do ano, tive João Luiz em fevereiro, cumpri a licença. Só, gente, que nesse período de licença, com o João Luiz com 3 meses, ele teve a primeira crise de bronquiolite. Então ele ficou internado, né? Mas eu estava de licença, né? Então, assim, não teve prejuízo nenhum para a escola. Quando completou os 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu lembro que minha mãe não morava aqui ainda na época, então eu deixava ele na minha sogra. Só que João Luiz era muito novinho e ele teve muitas crises recorrentes de bronquiolite, né? Então ele com 4 meses teve crise novamente, eu tinha acabado de voltar, e aí ele teve a crise. E eu tive que me ausentar da escola porque ele tinha internado. E aí eu fiquei 1 semana sem dar aula, eu tava amamentando e tal, então eu fiquei no hospital com meu filho, eu não abria mão de ficar com ele, né? E aí, tudo bem, né? Foi com 5 para 6 meses ele teve outra crise, internou novamente. E aí eu falei com a escola super entendeu, né? E fiquei, né? Pedi uma licença aí, fiquei 1 semana ausente também da escola. Quando foi com 9 meses, ele internou novamente com crise. E aí, acho que foi com 9 meses. Eu sei que quando chegou em dezembro, tava nessa coisa, sabe? Toda hora ele tinha crise e ficava internado, porque ele era muito novinho, né? E aí, quando foi em dezembro, eu conversei com a escola. Falei, olha, não tem a mínima condição, tanto pra mim quanto pra vocês, né?
Eu achava injusto demais eu ficar me ausentando da escola, né? A escola tendo que se justificar para os pais e tal, e chamando uma professora para me substituir e tudo. Então, assim, eu mesma falei com meu esposo, falei, olha, eu vou pedir demissão. Eu vou ficar com o João Luiz porque ele também precisa de mim, né? Ele tá tendo muitas crises e tal. E aí me ausentei da escola, gente, pedi demissão. Não sei, não lembro também direito se foi em dezembro. Eu sei que foi assim, 9 meses ele internou, aí eu falei, não, eu vou pedir demissão. E foi o que aconteceu, pedi demissão. Só que ficamos naquela, e agora? Né? Só meu esposo trabalhando, a gente, né, com o bebê em casa. Como vai ser? E aí, gente, eu fui fazer docinho para vender. Eu sempre trabalhei com doces, né? Eu vendia na faculdade docinho, brigadeiro. Nas festas da minha família, sempre eu era a doceira da família. Eu fazia docinho, eu só não fazia bolo, conseguia fazer bolo. Mas eu era a doceira da família, fazia doce, né? E aí comecei a fazer docinho para vender. Né? Eu vendia docinho na faculdade, vendia pão de mel, vendia esses bolos, pedaços de bolo, né? Eu era doceira, assim, da família e tal, a escola também vendia trufa na escola, na faculdade, né? Quer dizer. E aí, falei, vou vender docinho. Só que assim, gente, só o docinho, ele te ajuda, mas não é uma renda, né? Assim, dá pra pagar uma continha aqui, outra ali, mas é aquilo, eu com criança em casa, não podia sair pra vender. Então, assim, o lucro ainda era baixo, era bem baixinho, né? E aí, foi na época que a minha mãe veio morar aqui, em Natal, né? Eu acho que o João Luiz tinha 3 anos, mais ou menos. Não, peraí. Acho que o João Luiz tinha 2 anos. Eu lembro que nos 2 anos eu já tava fazendo bolo, acho que foi isso mesmo. Com o João Luiz com 1 ano e meio e tal, mais ou menos, a minha mãe veio morar aqui. E aí, a gente conversando, minha mãe já fazia salgado, né, pra vender. Minha mãe também sempre vendeu salgado. E aqui no meu bairro, a gente tinha um grupo aqui no bairro, né, de onde eu moro, e tinha muita gente que perguntava, alguém faz kit festa? Alguém trabalha com um bolo? Que não sei o quê. E aqui o bairro onde eu moro é um bairro novo, assim, sabe? E ninguém tinha, assim, recomendação de ninguém. Aí minha mãe ficou no meu pé. A minha mãe, que é maravilhosa, minha incentivadora. Minha mãe ficava, Lidiane, tenta fazer bolo, arrisca, vamos fazer, faz aí uns bolos. Eu falei, mãe, de onde a senhora tirou que eu sei fazer bolo? Aí ela, não, faz bolo, que aí o bolo dá pra você cobrar um valor a mais, aí vai ajudar, não, um bolo que você vende, você vai conseguir tirar um lucro legal e tal. Aí eu falei, gente, minha mãe tá doida, só pode. Meus bolos, gente, era uma negação, assim, eu não sabia fazer bolo. Mas fui na onda dela, gente, eu comecei a fazer bolo, e aí saía solado, mas eu fui tentando, gente, a gente comia, o bolo solou, a gente comia, aí quando o bolo dava certo eu vendia, aí quando o bolo, e assim, vendia pronta entrega, né, ainda não pegava encomenda, lógico. Daí, gente, foi assim, aí de repente, assim, uma cliente que tinha comprado bolo comigo, né, de pronta entrega, gostou dos meus bolos e queria um bolo confeitado. E aí eu falei, moça, mas eu não trabalho com bolo de festa. Ah, não, mas esse bolo tá maravilhoso e tal, não. Eu vou tentar, gente, postar as fotos aqui dos meus primeiros bolos. Eu não sei nem se eu tenho essas fotos. Mas se eu achar, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui foto, conforme eu vou falando as coisas, eu vou tentar botar foto aqui. E aí ela queria, gente, porque queria um bolo. Eu falei, gente, essa mulher tá doida. Como é que a mulher vai querer um bolo, gente? E aí ela quis o bolo, gente. Eu fiz o bolo. Ficou bem feinho, mas ela amou demais, assim. E aí foi assim, gente, assim, o incentivo dos clientes. A cliente ficou maravilhada, gostou muito. Aí foi aparecendo. E eu falava, olha, mas eu não tenho experiência com decoração,
com chantilly. Não, mas eu quero do mesmo jeito. Ah, eu quero um bolinho para comer em casa no final da tarde. Sempre assim, sabe? E eu fui fazendo. Aí eu fui me aperfeiçoando. A família do meu esposo começou a me pedir. Inclusive, o meu primeiro vídeo lá do outro canal era um bolo, gente. O chantilly todo poroso. Porque assim, eu tava no início. Ainda tinha isso. Eu tava no início da confeitaria e meu esposo também, que foi meu grande incentivador também aqui no YouTube. Ele falava, Lidiane, grava vídeo pro canal, faz um canal, posta teus vídeos lá. Porque eu assistia muitas meninas aqui. Eu assistia Lorena Gontijo, eu assistia Mundo Doce da Mari, eu assistia Karen Munhoz. E eu, assim, sou até hoje apaixonada por elas, sabe? São minhas grandes inspiradoras, assim. A Lorena, cheguei até a trocar conversas com ela. Ah, ela é incrível, assim. E aí depois eu fui conhecer a Tati, né? Da Doce Cantinho. A Tati hoje é o que eu tenho mais contato. Mas a Lorena, assim, a gente não parou, assim, né? Não teve mais tanto contato. Mas a Doce Cantinho, né? A Tati também. Eu ficava doida, assim, com os trabalhos dela. Enfim, gente. Então, meu esposo falou, não, faz também canal e tal. É bom que você guarda guarda, assim, né? Teus trabalhos e tal. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer. E fiz o canal. E o canal, graças a Deus, está aí, né? Com um público bem grande, né? Com uns inscritos, né? Bem grande. Graças a Deus. E na confeitaria foi assim, gente, que eu comecei. E aí foram vindo os clientes, foi aparecendo. E assim, gente, hoje eu vejo assim como eu tive muita sorte. Principalmente com os meus clientes, porque era cada bolo, gente. Era cada bolo que eu ficava assim, meu Deus, hoje eu olho assim, meu Deus do céu, como é que os clientes não brigavam comigo? E não, gente, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive problema assim de cliente reclamar do meu trabalho, falar que o bolo é feio, que o bolo é não sei o quê, que o bolo é assim, que o bolo é assado. Muito pelo contrário, sabe? Eu tive muita motivação, muitos clientes sem saber, né, assim, me ajudaram muito, assim, no meu crescimento, sabe? De incentivo mesmo, né? E assim foi, gente. E aí foi vindo, e aqui no meu bairro, como quase não tinha ninguém que fazia bolo, eu meti bronca, era um cliente um atrás do outro. E kit festa. Era eu com docinho e bolo, que até hoje, né, a gente faz assim. E a minha mãe com os salgados. E a gente tá assim, nessa alegria, né, de tá trabalhando, né. Hoje eu vivo do YouTube e vivo também das vendas, né. E é isso, gente. Eu acho que eu vou ficar por aqui para não ficar um vídeo muito longo. E a gente combina aí para fazer mais vídeos assim, né, falando sobre mim e tirando dúvidas. Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? Que aí a gente faz um outro vídeo aí tirando dúvida. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!